Bem-vindo ao Atona Podcast. Através desse podcast você vai conhecer pessoas que falam de comunicação, empreendedorismo e negócios, né? E nessa temporada a gente vai conhecer produtores de podcast para a gente compreender como que a galera vem produzindo podcast, né? Para a gente entender como é esse mundo, para você que quer começar o seu podcast e saber por onde começar. E hoje quem vem à tona é o Danilo Teoro. Pronunciei correto de novo, né? Pronunciou correto novamente, olha Isso, isso. É que é do quase um recorde. Ah, é? Poxa, que orgulho. E o seu podcast é Teoremas Talk. Teorema Talks. Teorema Talks. Exatamente. Ah, eu coloquei o plural na É. palavra errada. Conta um pouquinho para o pessoal aqui que está acompanhando, para conhecer quem é você, de onde Legal. você veio. Né? Antes de chegar até o podcast, qual que é a sua profissão? Tá. Bom, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Muito bacana o espaço aqui. Tô encantado mesmo com a estrutura. Bem legal mesmo. Bom, eu sou nascido em Ituverava. Não sou ribeirão pretano, mas eu já me considero da cidade, porque eu moro aqui já há 16 anos, talvez. Sou músico, sou professor. E eu tô nessa vida aí desde 2000, mais ou menos. Tanto nas aulas quanto na música, né? E eu, sei lá, de uns 10, 8 anos pra cá, eu tenho tido uma vontade de fazer coisas diferentes, assim. Do nada eu me tornei produtor musical também, fiz o meu próprio evento de música autoral. A pandemia trouxe uma coisa muito forte em mim, que foi, sei lá, uma coisa de liderança mesmo, meio que natural, num coletivo de músicos, sabe? A gente criou... O pessoal que está assistindo pode lembrar aí do Live em Casa Ribeirão, que foi um coletivo bem bacana, uma grade musical de lives durante, né, o lockdown, assim, para o pessoal se entreter em casa e para os músicos terem algum tipo de renda até, Sim. né, que a gente chamava de chapéu virtual. E eu tava ali tanto me apresentando, mas também no background ali, né, cuidando de toda a programação, de patrocínios e tudo mais, correndo atrás disso. E foi uma experiência, ao mesmo tempo, muito prazerosa e dolorida também, né? A pandemia veio para machucar muita gente. E logo depois disso, quando as coisas voltaram, né, não sei se eu posso chamar de voltar ao normal, né, mas quando voltamos a trabalhar e tal, eu fui convidado por um grande amigo, Fábio, a gravar alguns materiais de áudio em inglês para um conteúdo escolar. Você é professor de inglês, Eu sou isso? professor de inglês, isso. Não sou professor de música, nem me atrevo. Fui lá, gravei, conheci a estrutura do pessoal, fiz amizades e aí eu vi a possibilidade de criar um podcast ali. Que eles, né, o lugar já tinha, o Sinense Studios, já tinha uma estrutura para isso também. E era uma coisa que vinha também latejando em mim, assim, essa vontade de dar o espaço que eu desejaria ter como músico, sabe? Criar um podcast voltado para música, não somente para música, mas com foco em música. Então o nicho é música. Mas acabei falando de política, acabei falando de videogame, né, de quadrinhos, de Legal. cultura em geral, mas o foco principal era música, né? E cheguei a levar nomes bem grandes, assim, como o Rod Hanna, o Kiko Zambianchi, o Zé Geraldo veio a Ribeirão e eu entrevistei, então foram experiências muito legais. Mas além desses nomes grandes, a vontade era essa, sabe? Fornecer um espaço para o músico que quer um espaço para se apresentar, para mostrar o trabalho dele, ter um trabalho original e ele quer mostrar. Então foi a partir desse convite que você viu a oportunidade Sim, de criar esse espaço. sim. E aí eu criei o Teorema Talks. O Teorema foi realmente um jogo de palavras aí com o meu nome, Teoro, né? Eu não queria chamar de Teoro Convida ou Danilo Podcast. E eu lembrei que um amigo meu de escola me chamava de Teorema no colégio. E aí veio esse Teorema Talks, que eu acabei gostando, assim, da sonoridade e tal. E eu comecei, acho que em novembro de 22. Novembro de 22, exatamente. O primeiro convidado foi um grande amigo meu que chama Rafa Leme, músico aqui da cidade também, multi-instrumentista, maestro, maravilhoso.
E aí fui fazendo episódios semanais com o Teorema Talks. Mas como é que foi essa... Até você sentar com o microfone na frente, com o convidado, como que foi essa preparação? É, é, na questão porque o estúdio foi oferecido... Qual que é o nome do estúdio? Sinência Sinência. Studios. Sinência Studios. Isso. Preparação de roteiro, como que você pensou tudo isso? A preparação de roteiro, ela veio... Eu acho que o fato de ser professor me ajudou nessa coisa de preparação, porque você precisa preparar sua aula. Sim. Como músico também você tem eu, pelo menos, tenho uma preocupação de pesquisa de repertório. Então, eu me vi meio que obrigado a pesquisar o histórico do convidado, né? Pensar nas perguntas que eu gostaria de fazer com antecedência. E realmente, quando músicos autorais, assim, realmente investigar o que já foi lançado dele ali, para não ser aquele cara, putz, me fala da sua música, mas eu não sei nada da sua música ainda, né? Então, não, eu quis fazer essa pesquisa, ouvir as canções e me sentir realmente preparado para entrevistá-los, né? Agora, em relação ao microfone, eu acho que veio naturalmente, assim, tá em frente à câmera, tanto por conta de gravação de videoclipes anteriores, me apresentar em frente ao público, assim, com o Ser artista microfone, também, né? né? Como músico. E a sala de aula, né? Te prepara também para estar frente a frente, assim, com pessoas, né? Então, eu acho que acabou vindo naturalmente, sabe? Essa habilidade de interação, assim. Tem gente que prefere ao convidar, chamar o convidado a não... Até, assim, as informações básicas dele, né? Para tentar explorar a história dele ali de uma forma natural, como se estivesse conhecendo a primeira vez. Sim. Né? Isso nunca se passou pela sua cabeça, né? Você sempre... Eu acho válido, mas a maioria das pessoas que eu convidei já eram pessoas que eu conhecia. E eu achei que fosse soar meio não natural se eu fizesse perguntas e até o ouvinte sabe que eu já sei daquela história, sabe? Eu preferia falar, ó, conta aquela história que eu gosto, ou legal. sabe, me traz alguma coisa de novo realmente, né? Mas eu acho isso totalmente válido também, né? Não é um demérito, não. Eu ia até te perguntar isso também, que você falou. Como que você foi se moldando e foi mudando conforme Com o certeza. podcast foi passando? Com certeza. A forma de perguntar, a forma de levar o podcast? Sim. E eu acho até, o primeiro podcast mesmo, eu acho que ele ficou muito, apesar de eu ter adorado a experiência, eu acho que ele ficou muito técnico, sabe? E perguntas muito técnicas e talvez não tenha sido tão interessante para quem estava assistindo e não era uma pessoa experiente em música, ou parecia um negócio de músico voltado para músico, e não era isso que eu queria. O seu público, né? não era um músico. necessariamente isso. Então eu fui aprendendo com o tempo também, depois de não sei quantos episódios já foram até hoje, né? Mas aí você vai, ó, isso aqui funciona, isso aqui melhor não. E tem coisas que você acaba esquecendo também de fazer. Eu tive uma ideia, na verdade eu não tive, essa ideia foi sugerida e eu gostei de pedir para os convidados levarem um item que era especial para eles. E por alguns episódios eles levaram, contaram histórias, foi bem bacana. Depois eu acabei esquecendo em um, e aí eu já falei, já que eu deixei nesse, eu não vou continuar. Você não levou e pros não outros. levei à frente. Talvez devesse ter feito. A gente vai... como é que você fala? Vivendo e aprendendo, né? Sim. Por exemplo, Inteligência Limitada, não sei se você conhece esse podcast. Sim. Ele pede o presente inútil. Presente inútil. Eu já vi isso aí. O Vilela, né? Vilela. Presente inútil. E os convidados, como que você lida com a agenda? Chegou num ponto de eu ter que não necessariamente recusar, né, mas ter que pedir para pessoas esperarem um pouco, né? Porque tiveram pessoas que veio buscaram. uma demanda legal. de pessoas para serem entrevistadas. E aí aconteceu na verdade, o Teorema Talks ele tá até pausado no momento, porque se você assistir o Teorema Talks, você vai ver outra pessoa totalmente diferente lá, né? Uma pessoa um pouco mais obesa do que essa aqui que você tá vendo agora. Eu passei por uma cirurgia bariátrica
em agosto do ano passado, e aí eu pausei. E logo depois eu tive algumas complicações também de ter que tirar vesícula, essas coisas que a bariátrica acaba trazendo. Uhum. E eu ainda tô nesse repouso, né? Então eu preferi não Não retomou o projeto. retomar e tal. Mas eu tinha coisas já... Tem um pessoal aí numa lista de espera já, sabe? Esperando quando voltar o E essa negócio. lista começou a aparecer a partir de qual episódio, você lembra? Ou depois de Eu quantos acho que meses? depois de uns 4 meses que o pessoal viu que era uma coisa realmente sólida, sabe? Uhum. Uma coisa... Sei lá, modéstia à parte, eu acho que é um conteúdo bacana, sabe, bem planejado, bem estruturado. O estúdio me fornecia uma estrutura Uhum. muito bacana. Eu acho que foi bem pensado, sabe? Bem pensado, bem elaborado e Não, eu vou bem confessar escolhido. Vou Os confessar, porque convidados foram bem escolhidos. eu vendo os seus conteúdos, eu me perdia não me perdia no seguinte sentido. É porque eu tava vendo quais eram as pessoas, quais eram os assuntos que você abordava dentro do podcast. E eu me via preso nos episódios, Ah, que legal. né? E eu não conseguia falar, não, eu não posso ficar preso, eu tenho que ver outras pessoas, né? Como que se desenvolveu Que o seu bacana. podcast para ver o desenvolvimento de fato, Sim. né? E realmente o conteúdo é muito bom e prende, está de Obrigado. parabéns. Muito obrigado. Você falou que o estúdio ele te dava suporte, Uhum. né? Você chegava com o convidado, já com a estrutura de roteiro, com o roteiro preparado, né? E após a gravação, né? Como que se dava para o pessoal entender? Porque tem os arquivos, depois tem pós-produção, sim. tem tudo isso. Pós-gravação, os episódios eram gravados ao vivo, né? Então eles já iam direto pro... Ah, você já começou ao vivo? Já comecei ao Não vivo. foi gravado? Não. Foi tudo ao vivo, então já ia direto, ficava direto no YouTube ali, né? Uhum. E no dia seguinte, o Kleber, que era o assistente de câmera, talvez, né? Uhum. Que me ajudava ali, ele já colocava também no Spotify. Hum. E isso aí, eu não precisava preocupar com nada em relação a isso, né? Eu chegava lá, decorava do jeito que eu queria, porque como nerd que sou, me preocupava em cada episódio colocar um personagem, um bonequinho diferente ali para não ficar repetitivo. Me preparava com as perguntas, deixava o convidado falar, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Sim. Não era eu não era a estrela do... O foco não é você, O né? foco não era eu, não sou eu. E eu acho que esse é o segredo de você ver se o episódio foi bem conduzido ou não. Se você falou pouco e deixou o convidado falar. Se desenvolver, né? Conta a sua história aí, porque eu tô aqui para te ouvir. Uhum. Né? E quando terminado o episódio, não tinha preocupação nenhuma. Eu tinha contratado o Paulo também, que era o cara que fazia os cortes para mim, porque eu comecei a fazer os cortes por conta própria. Uhum. E aí eu percebi que eu sozinho, Danilo, pelo menos, né, essa pessoa que vos fala, não ia dar conta. Não dá conta, né? De apresentar, de preparar e chegar em casa ainda. Porque é um tempo gasto, cara. Nossa Senhora. Sim. Eu fiz fiz uns 4, 5. E aí eu desisti. Falei, não, eu preciso de alguém pra me ajudar com isso. Como que você fazia esses cortes? Eu usei eu acho que eu usei o Canva pra me ajudar. O Canva? Acho que é uma ferramenta bem... Você analisava a minutagem, viu o ponto que queria fazer o corte e fazia os cortes. Porque, basicamente, você tem que assistir tudo de novo. Sim. Né? E aí eu chegava, pensava, eu vou até aqui... Mas esse não era o mais complicado. O mais complicado para mim era qual é o nome que eu vou dar para esse corte, né? Qual é a frase que eu vou colocar aqui é capa que se chama, na capa. Na capa. Na capa. Para chamar a descrição, atenção, exatamente. Né? A descrição do vídeo, o nome do vídeo e a capa do vídeo, né? Que na minha cabeça, pelo menos, tinham que ser 2 textos diferentes. Sim, sim. E ainda um print daquele momento, assim. E você pensa, putz, é uma coisa simples. Se você for fazer mas um episódio de 1h30, 2 horas, que seja. E isso foi uma coisa que eu aprendi também com o tempo. Eu queria fazer corte de tudo.
né? De pegar do segundo 01 até, sei lá, 5 minutos. Esse aqui é um corte. Do 5:01 até 7. Esse é outro. Não, de repente tem coisa ali que você não precisa cortar. Você pode, né, pular e depois voltar. Escolher as melhores histórias, né, do episódio Você para... não tinha um número de cortes. Ah, essa semana eu preciso tirar Quando ou eu assim. comecei, não. Né? Aí quando eu contratei a pessoa me deu um valor ali que eu precisava, né? Ó, vou me limitar a tantos cortes por episódio. Aí, e fluiu melhor, obviamente, né? É porque na hora de fazer o corte, que nem você tá falando, tem todo esse trabalho, né? Que você tem. É a copy em cima do corte, Sim, em cima do assunto. E outra, era uma pessoa mais... Eu me sinto preparado para conduzir o papo. Não gosto nem de chamar de entrevista. Eu falei entrevista anteriormente, mas para mim é um Um bate-papo, bate-papo. né? Mas eu não me sentia preparado para ter essa visão, esse tato de escolher qual o melhor corte para ser feito e publicado e qual é o melhor título para isso. Nossa, depois que ele começou a fazer, foi um alívio, assim, mental até. É verdade. Porque cansa mesmo. E como que você, como que você analisava? Antes de falar como você analisava os resultados dos podcasts, tanto no YouTube quanto no Spotify, Uhum. né? E até mesmo dos cortes. Você já teve algum problema com um convidado que cancelou em cima da hora? Não. Nunca teve esse problema? Não. O seu problema foi sempre convidado demais para sua agenda? É. O único... Não tive nada. Nada? Não chegou a ser um problema. Quando eu entrevistei o Zé Geraldo, só que eu tive um problema, uma questão de horário, De horário? né? Ele precisava terminar até tal horário, porque ele ia fazer o show no Pedro II à noite, e aí ele, obviamente, precisava almoçar, ir pro hotel, descansar, e eu super entendi. Então, geralmente os episódios eram de 1h30 a 2 horas, o dele acho que teve 59 minutos, porque a gente já teve um atrasinho para começar, e aí, né, bateu o horário dele, e esse foi o único episódio que não foi ao vivo também. Ah, tá. Que eu precisei gravar Mas nem por conta... Eu deveria ter feito ao vivo. Eu achei que... Os episódios eram às segundas à noite. E como ele viria no sábado, eu tive que gravar no sábado à tarde com ele. E pensei, não vou lançar num dia diferente. Vou lançar na segunda seguinte. Sim, sim. Mas devia ter feito ao vivo e ver, né, o resultado, se daria um resultado, né, de visualizações mesmo num horário diferente. Assim, eu acho que não teria mudado nada. Então não chegou a ser um problema, foi só um detalhe diferente nesse episódio. Sim. E tem algum motivo por você escolher... Por que você escolheu fazer ao vivo ao invés de gravado? Eu acho Ou que... desde o início você pensou, sempre vai ser ao vivo? Porque eu não posso estar enganado, né? Mas na minha concepção, eu não... Por exemplo, esses podcasts grandes como o Flow, o próprio Inteligência Limitada, raramente eu assisti um episódio inteiro, né? Eu via os cortes, assim, mas na minha cabeça eu imaginava que eles eram gravados ao vivo e depois eles faziam os cortes. Não sei se eu estou enganado. E aí isso veio naturalmente. Eu quero fazer ao vivo, até por achar mais natural mesmo, guardar aquele horário ali para fixar aquele horário para quem quiser assistir, saber, toda segunda às 8 da noite, o cara vai estar lá, né? Naquele bate-canal. Sim. É que tem gente Veio naturalmente. Gente que escolhe ao vivo porque tá valendo. E outra coisa, os comentários. Interação. Poder ler o comentário na hora ali pro convidado, fazer uma pergunta de alguém pro convidado. Isso eu não pude fazer com o Zé Geraldo, né? Gostaria. Eu pude fazer uma pergunta pro Kiko Zambianchi, por exemplo, de um convidado ali. Isso eu acho bacana, né? O seu público participa, né? Participava. Não vou colocar o passado, porque eu pretendo voltar. Participa. Bem bacana. E você analisou o seu resultado do seu podcast, número de views? Isso era importante para você? Eu acho que isso é uma falha minha, porque eu não fiz esse estudo, não. O Kleber, o assistente, ele me passava de vez em quando. Bacana, teve tantas visualizações ao vivo e depois chegamos a tantos views com esse aqui e tal.
Eu acho que era mais importante entender quantas pessoas estavam assistindo ao vivo do que depois ver o alcance disso num âmbito maior, assim, sabe? Depois de já publicado, né? Mas eu acho que é uma preocupação que eu deveria ter, sim, E em falando... retrospectiva. E os cortes, isso se você não analisava o vídeo ao vivo ou você Não. também não O analisava? corte eu analisei mais pelo Instagram ali, quantas visualizações teve e tal, do que no YouTube. Mas isso é uma falha minha, tá, gente? Tô reconhecendo que eu deveria prestar mais atenção nisso. Sim. Não, eu acho que isso é saudável, né? Sim. É saudável porque tem gente que fica vidrado em métricas, em números. Nossa, eu não tive visualizações e vira a cabeça. Acaba gerando uma frustração também se Exato. você não chega naquela meta, né? No seu caso, poderia ser mais racional, né? Sim, com certeza. Mais racional. Com certeza. Legal. Tem alguma história que você falou, poxa, essa história aqui valeu super a pena? Ah, tem algumas, cara. Eu lembro dessa do Zé Geraldo. Ele tinha eu levava uns copos, né? Quando eu tinha cerveja, eu levava uma taça de cerveja e tal. O Zé Geraldo, ele bebeu cerveja? Eu não lembro. Mas eu tava tomando água num copo azul, que era um copo feito para o festival autoral que eu organizo, tá? O Pé na Porta. E naquela época, a gente tinha uma campanha que chamava-se Todos por Gael. Gael era um garoto, um recém-nascido, assim, que nasceu com... Eu não vou lembrar o nome do problema de saúde dele, mas era alguma coisa no pulmão, e a mãe dele fazia esses copos para vender, para ajudar no tratamento dele. E a gente ajudou de cara e tal, e eu fiquei com alguns copos e um material que eu gosto, enfim. No fim da entrevista, o Zé Geraldo me olhou pro copo assim e perguntou: quem que é o Gael? Aí eu contei a história, expliquei e tal, e ele falou... Ele me deu um CD dele. Abre o encarte aí e vê a letra da música tal, que eu também não vou lembrar agora o nome da música. E aí eu li a letra, e aí tinha lá Gael. E ele falou que Gael era o nome do neto dele. E aí ele meio que se emocionou ao ver o copo ali, fez todo esse link, né, com a música e tal. Foi bem bacana. E eu recebi um elogio muito legal do Francis Rosa também, nessa mesma entrevista, nesse mesmo papo, porque o Zé Geraldo estava fazendo show com ele, que é um músico mineiro, e de reconhecimento, assim, sabe? Olha, parabéns pelo seu trabalho, dá pra ver... Ele falou alguma coisa sobre a minha aura, assim, que eu fiquei muito feliz, sabe? De ser meio que iluminado, assim. Eu costumo não acreditar muito em elogios, né? Mas esse elogio me pareceu tão sincero que eu fiquei extremamente feliz, sabe? No final da entrevista, assim, do bate-papo, o cara que não precisava ter me agradecido por nada, né? Ele estava ali para fazer o trabalho dele à noite, estava meio que fazendo um favor para mim, não era eu que estava fazendo um favor para ele. E ele falou umas palavras bem bonitas para mim ali que me deixaram emocionado. Fora eu ter escutado canções, né, o Kiko Zambianchi cantando Rolam as Pedras na minha frente, o Zé Geraldo cantando Galho Seco, que é uma das minhas músicas favoritas dele, assim, né, o Fred Sandwalker tocando guitarra na minha frente, assim, o próprio Rod Hanna cantando músicas que eles não cantam durante o show, porque são violão, voz ali, sabe? Esses... Eu não gosto de chamar de artistas menores, mas esses artistas locais que estão buscando espaço também, contando algumas histórias bem emocionantes que marcaram, assim. Tem momentos para recordar. E muito artistas, bons. Né, músicos, têm bastante histórias. Com certeza. Porque, parece que músico sempre falta, tá à flor né? da pele, né? Eu acho que é pela Eu acho que artística. ser artista é isso, né? Independente da arte que você exerce. Tem uma canção do Gonzaguinha,
que se chama Sangrando, que ele fala disso, né? Quando eu estiver cantando, por favor, entenda que eu tô rasgando a minha voz aqui pra você, né? Não tô cantando, não é da boca pra fora, né? Eu tô realmente Uhum. sentindo tudo aquilo que eu tô cantando. E essa música me pega toda vez que eu escuto, assim. Eu penso, é isso, sabe? Eu não consigo cantar uma música no microfone pra uma galera. Simplesmente, quando a pessoa fala assim, você não tá com a voz muito boa hoje, ou tem poucas pessoas, vai mais de boa, sabe? Canta Não mais. existe isso, né? Não existe, cara. Na hora que você começa, você vai. Então, é o mesmo show que você faz pra uma pessoa, você faz pra 2.000 e pelo menos deveria ser assim Sim. com todo mundo. A intensidade é a mesma, a emoção é a É. mesma. Se eu tô cantando num churrasco ali pra família, eu tô com a mesma intensidade. Eu não consigo ser diferente disso quando eu vou cantar. E eu acho que se você se denomina artista, você não deveria ser diferente disso também. Não tem como, aqui eu vou ser simplesmente técnico, É, né? Executar a música, ou não sei, sem realmente sim, colocar o coração naquilo, né? é. Eu acho que é muito legal você ter técnica, mas tem que ter uma combinação entre técnica e emoção, senão o negócio soa vazio, assim. Uhum. Às vezes eu prefiro mais a pessoa que só tem a emoção do que a pessoa que só tem a técnica. E você já percebeu isso em algum músico, alguma produção, assim? Várias Poxa, vezes. não tem emoção nisso daí. Tem Várias muita vezes. técnica, mas não tem emoção. Várias vezes. Até pedir desculpa pra quem tá assistindo isso aqui, querendo saber de podcast, porque esse é um assunto que me interessa muito, né? A gente já tô viajando no tema aqui, né? Não, porque me interessa muito. E de alguma forma, isso deve refletir também no podcast, porque artista, é, executando música, lógico que ele coloca ali todo o coração dele, toda a emoção. Uhum. Mas o artista, em geral, em tudo que ele vai trabalhar, em alguma medida tem essa emoção, Sim, né? Não tem como eu estar sentado aqui contigo sem ter uma certa emoção de interesse em fazer isso aqui fluir e realmente levar alguma coisa de valor para as pessoas, né? exatamente. A lógica é a mesma. Seja num. Você percebe num filme, às vezes, que o ator tá ali porque ele tá ganhando o cachê dele, ele não tá afim de interpretar aquele papel, né? Uhum. Eu tenho sentido isso muito no Robert De Niro hoje em dia. Um É mesmo. excelentíssimo ator. Mas de uns tempos pra cá parece que ele faz o mesmo papel todo filme. Tem até uma piada aí que não sei se é o Al Pacino que falou, ou não, acho que foi o eu não lembro qual foi o ator que foi convidado pra fazer um papel num filme meia boca assim, ele falou: "Não, eu não vou pegar não, mas fica tranquilo que o De Niro faz". E é meio isso, né? O cara parece que ele tá aceitando qualquer papel que é oferecido pra ele, né? E é um puta ator. Sim, sim. Então tem isso, você consegue perceber que, nossa, esse cara tá com preguiça hoje, né? Esse filme aqui ele não tava muito afim. E você consegue perceber isso num palco, né? Ou num álbum mesmo, né? Acho que é o Eric Clapton que falou uma vez que você não consegue fazer um bom blues de barriga cheia, né? Se você tá ali já só pelo dinheiro, não Uhum. vai sair algo legal. Tem que ter uma gana, né? De fazer uma música nova, de sei lá, de pôr algo pra jogo. Eu acho que nem que tenha um pouquinho Desculpa se eu me empolgar, é que eu gosto desse assunto também, viu? Não, mas qualquer um que tenha um pouquinho de arte, eu acho que todo mundo tem um pouco de arte no coração, na alma, né? Vai entender isso que você tá dizendo. É. Eu acho que é isso. E pode até ser que alguém tenha me assistido alguma vez e achado, nossa, hoje ele não tá com vontade e tal. Mas essa nunca é a intenção. Uhum. Eu não. Sei lá, eu prefiro acabar um show sem voz, mesmo, né, não estando num dia bom, assim, forçar o que eu não deveria pra entregar alguma coisa, do Uhum. que ficar mais suavezinho ali e eu não me satisfazer com aquilo, sabe? Se eu achar que eu não entreguei um negócio legal, eu vou ficar desapontado. Sim. A satisfação do público é a nossa. Eu falo nossa porque eu cantei, não, eu cantei em Ah, é? igreja há muito tempo, Que legal. né? Então,
Por isso que eu, na hora que você falou do coração da alma, eu falei, nossa, é verdade, não tem como você, seja lá onde for, cantar alguma coisa, né? E não colocar aquela intensidade que, como se eu estivesse cantando para 500 pessoas, ou para 10, ou para É uma, isso, é isso. né? É. É aquela coisa, o artista de igreja, às vezes é criticado por... as pessoas falam assim, mas você acha que você tá em cima de um palco, né? Tá performando, mas o que é isso? Não é isso. É porque o artista tem que colocar aquilo. Mas é. E deixa que pense, sabe? Nossa, ele se acha o tal. Não, cara, você tá só. É isso, você tá entregando, né, sua alma ali, de certa forma. Voltando no podcast, você, em algum convidado, já encontrou dificuldade em desenvolver o papo? Por sorte, não. Graças a Deus, Sem citar nomes, mas... não. Não? Todos que eu levei foram prazerosos, assim. Todos, cara. Todos. A gente terminava, eu olhava pro Kleber e falava, cara, que bacana. De não ver a hora passar, assim, sabe? De ter que... O Kleber me falava, ó, já deu, já tá dando aqui, falta 10 minutos só, encerra aí. Porque dava vontade de ficar conversando, assim. Mas eu acho que eu até então, né, até esse momento da cirurgia, foram pessoas escolhidas por mim, independente de Desculpa. terem entrado em contato comigo ou não, sabe? Foram convites feitos por mim, pessoalmente, então foram pessoas que eu já sabia que ia ser legal, sabe? Ia dar um resultado bacana. Legal. E você, quais feedbacks você já recebeu da sua audiência? Você se recorda? Porque a sua Eu audiência sei... não são exatamente músicos, né? Não. Eu sei de gente que começou a escutar determinado artista por conta da Conheceu da do entrevista, podcast. do podcast. Né? Isso aconteceu com o pessoal do No Recreio, isso aconteceu com a Meslari, com a Jaque Falquete, que foi... Nossa, ela é uma querida e foi maravilhoso também. Escutar aquela moça cantando é um negócio impressionante. E sempre vinha gente falando, olha, não conhecia... Tanto assim, achou a pessoa uma graça, né? Porque ali você consegue, depois de 1h30, ver se a pessoa está sendo real ou não ali, né? O artista nos bastidores, de fato. E de passar a escutar o som dela, que era o intuito, né? É o objetivo do seu eu podcast. quero fazer você entender não, conhecer esse som novo que, ó, é aqui da sua cidade, sabe? Aquela história, né? O artista que você vangloria hoje, ele já tocou para um público de 50 pessoas, 20 pessoas também. Então, ele já foi desconhecido. Uhum. Então, é uma pessoa que está esperando você conhecer a música dela. E, às vezes, é melhor do que muita coisa que está tocando no rádio ou nas playlists do Spotify aí, patrocinadas, né? É a pessoa que não tem... Ou ainda não sabe como fazer a música dela chegar, ou não tem o cash mesmo, né? Que é necessário para chegar numa playlist grande aí do Spotify, né? Então, isso era prazeroso para mim, sabe? Mas teve, por exemplo, a gente estava falando do Rufino no backstage aqui. O papo com o Rufino foi muito legal e foi produtivo no sentido de muita gente chegar para mim depois e falar, cara, que bom que vocês falaram de algo tão delicado como política, sem pender para lados e vocês conseguiram conversar por quase 2 horas ali. E é uma coisa tão difícil hoje em dia, né? Você mostra um ponto político, a pessoa já vira seu inimigo, assim, né? Parece que você não presta. E não, cara, o objetivo é esse, sabe? Conseguir conversar. Eu acho que
existem até muitas críticas em relação a jornalismo político aqui no Brasil, que a pessoa não pode dar a opinião dela e tal. Acho que isso é uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos, que eu acho válido, sabe? A pessoa ter uma opinião política, aquele canal se declarar como republicano ou democrata e Uhum. tal, e você conseguir escutar a opinião de alguém, sabe? E não, aqui é tudo meio que primeiramente preocupado com o politicamente correto Sim. e meio que vedado, assim, né? Vedado não, velado, né? A posição política de tal canal ou de tal Sim. emissora. Eu acho que deveria. Eu discordo dessa máxima de que religião e política não se discute. Eu acho que esse é o problema. Tem que se discutir, Concordo. sabe? Tem que se conversar a respeito. E por isso que eu levei o Rufino pra lá, porque eu sabia que ia ser um pouco polêmico, mas foi Uhum. super saudável, assim. Eu acho que não teve uma pessoa que falou, ó, não vou mais assistir você porque vocês falaram disso. Dessa pessoa, daquela pessoa. A única coisa que eu falo que realmente não tem que debater é que o pessoal costuma falar, que nem você disse, é política, religião e futebol. Futebol. Eu costumo dizer que a única coisa que não se discute no futebol é que Palmeiras não tem mundial. O Isso resto isso você é pode fato. falar tudo. Isso é fato. É. Talvez o futebol seja um assunto que a gente não deva debater, porque é muita paixão e tal. Não tem razão nenhuma, Não né? tem razão nenhuma, e ninguém tá certo, sabe? Você Exatamente. acha que você entende, você não entende nada. Quer discutir com que o técnico que tá vendo o negócio ali todos os dias decidiu, assim, Aham. sabe? Você não sabe o que tá acontecendo ali. Ah, o jogador não presta, o jogador é mercenário. Isso talvez seja o único ponto que eu acho que, beleza, é válido não Aham. se discutir. Porque você vai só perder tempo. Falar sobre política e religião, aceitar ou melhor, entender o ponto de vista do outro para ver se você concorda ou não, deveria ser uma coisa saudável. Sim. Deveria ser uma coisa comum, né? Porque a gente tem que ter a humildade de entender que às vezes até mesmo a gente tá errado. Sim, A gente pode ter uma convicção. existe a possibilidade de você mudar de ideia, Exatamente. sabe? Sem ter compromisso com o erro. E sem orgulho nenhum, Uhum. sabe? Não, estava errado mesmo, não tinha pensado nesse ponto. E se você não tiver uma conversa, você realmente nunca vai pensar nesse ponto. Exato. Né? E parece que o Rufino tem esse. Tem. Ele sabe fazer isso, É. né? Colocar a ideia dele, a maneira que ele pensa, sem agredir a outra pessoa e se fazer entender. Com certeza. Você me perguntou se teve algum convidado que o papo não foi muito legal e tal. Em contraponto, eu acho que o do Rufino foi um dos meus preferidos, assim, exatamente por conta do nível da conversa e de como ela se desenrolou. Uhum. Entendeu? Se você não assistiu, assista, que foi bem legal. É que nem eu te falei. A gente conversou com o Rufino aqui também em um outro podcast. E conversar com o Rufino, ele tá nadando, de repente ele tá mergulhando. E fala, Rufino, volta, senão a gente se afoga. Você se afoga. Calma, vai devagar. Que ele é alto nível, né? Ele é. A conversa dele é de alto nível. E é fantástico. Realmente eu reitero, assista esse episódio. Que vale a pena. Foi bem legal. Foi Que bem vale a pena. prazeroso. E avançando no podcast. Sim. Você parou quando? Eu fiz a bariátrica em agosto, né? Em agosto. Foi aí que você parou. Eu acho que o Rufino foi o último episódio que a gente gravou. Talvez. Acho que foi. Foi o Rufino. Foi o último e não foi relacionado à música. Exatamente. Olha aí. Quais foram os outros assuntos que você levou? Eu já levei o André Menezes para falar sobre videogame. Já levei o Davi Sá, a gente falou sobre música também, música em escola, né? Ele faz algumas versões de clássicos do rock falando de história, é bem bacana, né? Mas também falando sobre quadrinhos. Eu já levei o Tio Limonge, da cervejaria SP330, para falar sobre cerveja. Legal. O Almir Tavares, do Empório Toscana e do Segundo Andar também, para falar sobre cerveja e vinho. E a gente acabou falando sobre músicas, né? Música no contexto e tal, mas houve outros tópicos também. Agora a memória vai falhar e eu não vou lembrar de mais algum que não tenha sido música, mas provavelmente houve. Você foi... levei a Carol também para falar sobre um curso dela de como é que se fala isso?
de autoconfiança, né? Não é autoajuda, mas por isso, exatamente por isso que eu levei, porque não era uma coisa, não parecia uma coisa de coaching vazia, sabe? De se entender, um curso para mulheres, de se entender, de se valorizar, e é um dos assuntos até hoje mais comentados no Instagram do Teorema. Alguns pontos dela, o curso que ela oferece e tal. Foi bem bacana, Carol Francisco. O primeiro você não lembra? Que você levou, que falou... Que não foi que sobre não foi música? sobre música. Eu acho que logo depois do Rafa, que foi o primeiro episódio, eu levei o Almir. Eu não lembro se a ordem foi Rafa, Almir, Davi. Então, música, cerveja e quadrinhos. Ou se foi Davi e Almir ali. Mas foram os 3 primeiros, assim. Quando você pensou nisso, você não teve nenhum receio de falar, poxa, eu tô levando alguma coisa fora de música, experimentar isso? Não, porque a gente acabou falando de música também, né? Já tava na programação ali. Certo. Um é muito fã de Engenheiros e Legião, assim, Pearl Jam, o outro gosta muito... Teve esse lance de ser professor de história e usar a música nas aulas, fazer versões das músicas, então tava dentro do contexto também. Show de bola. Qual conselho você daria para quem quer produzir podcast? A sensação que eu tenho que para você foi muito fácil. Eu acho que por você ser artista, ser professor, né, foi... E ter uma equipe por trás também, que é importante. Sim, com certeza. Né? Mas sozinho você não vai fazer. É super difícil. Eu acho que você foi fazer os cortes de... Eu acho que o maior conselho que eu posso dar é não queira fazer tudo sozinho. Não ache que você vai conseguir entregar um material de qualidade sozinho, sabe? Cara, invista. Contrata uma equipe bacana, que vai te dar suporte, que vai fazer as coisas que você, de repente, não é tão bom para fazer. Reconheça que você não consegue fazer tudo maestralmente, né? Sim. Então, eu acho que o maior conselho que eu posso dar é isso. Invista, né? Busque um patrocínio para você não ter que né, tirar tudo do bolso, porque um investimento. Falei nessa parte, patrocínio. Você buscou patrocínio? Eu busquei, não consegui. Mas para voltar a apresentar, eu não largo mão de ir atrás de um patrocínio, porque eu estava bancando tudo do bolso, né? Aluguel do estúdio, os cortes e tal, e vai ficando pesado. É um investimento. Né? É um investimento não necessariamente a curto prazo. Não adianta você achar que, eu vou ter o corte aqui e eu já vou ter, sei lá, 200 mil visualizações no meu primeiro, segundo, terceiro podcast, no meu primeiro corte, porque ele vai viralizar. Não é assim que funciona o negócio. Né? Então, entenda que é um investimento, você precisa se preparar para isso. Busque um patrocínio e entenda que você não precisa necessariamente ser bom em tudo que o podcast precisa, né? Sim. Que o podcast demanda. Você pode ter uma equipe muito bacana por trás. Foi logo no início do projeto que você buscou patrocínio? Também. Mas mais para perto ali da bariátrica, da bariátrica não, mas depois de uns 4 meses, 5 meses, assim, que eu tinha um portfólio já para mostrar, né? Eu fui atrás de patrocínio, mas não fui tão afinco também. Fui com conhecidos, né? Que eu achava que poderiam se interessar em ajudar e tal. Até tô perguntando isso porque o seu conteúdo é muito bom. Obrigado. Não, é sério mesmo, é muito bom, né? E na sequência eu te pergunto, você procurou, você tá dizendo que não foi afinco, né? Não foi afinco, não. Não foi. Você tem Media Kit, montou isso do Super... Sim, montou? Sim. Você entende que o mercado ainda não vê o podcast como potencial? Em geral, você fala? Em comunicação, apresentação de marca. E depois você me responde se você já teve esse problema que eu tô tendo aqui. De estar tossindo. E não conseguir parar de tossir. Tossi. Não, eu nunca tive esse problema, eu acho. Mas... eu não sei se... talvez para Ribeirão Preto, eu acho que as empresas não tenham uma visão de que você vai conseguir trazer um nome tão grande com tanta frequência para gerar mais visualizações e tudo mais, né? Mas eu acho que existe uma certa resistência, assim, para patrocínio de uma coisa ainda inicial, né? Tudo bem que eu comecei, eu tive
de novembro a agosto, aí, alguns meses de frequência, mas é um projeto inicial ainda, né? Então, e eu sempre, talvez isso tenha sido um erro meu mesmo de estratégia, mas eu não fui afinco exatamente por achar que eu ainda precisava ter um portfólio maior Uhum. de entrevistados, de nomes, para mostrar para a pessoa, ó, já entrevistei tantas pessoas, já consegui isso aqui de visualização orgânico, para talvez eu devesse ter entrado de Uhum. cara com algum nome maior assim, e falar, ó, vem comigo e, né? Não sei. É Sim. algo a se pensar para quando eu voltar. Quando a Mas gente fa- isso aí, sempre foi um medo meu, de Uhum. começar a tossir e não conseguir É parar. mesmo? Graças a Deus não tive esse problema. Nossa, às vezes me dá uma crise de tosse e acontece sempre nesses momentos. Um É, momento né? que eu não posso tossir. Pode ser psicológico. Já aconteceu cantando, É mas não no mesmo? podcast. É horrível. É Nossa, horrível. realmente é. E quando a gente fala de qualidade, para as pessoas entenderem, é, tem qualidade de vídeo, para quem Uhum, quem utiliza o recurso do vídeo, sim. né? Que alguns chamam de videocast. Uhum, Tem a qualidade do áudio, sim. né? Que é importantíssimo também a qualidade do áudio. E tem a qualidade também do conjunto como um todo, né? Falando na entrevista e como é levado a Sim. entrevista, o conteúdo Conteúdo. os entrevistados levam, né? Naquele bate-papo, Uhum, né? O conjunto da obra é importante, né? É, vendo o seu podcast, analisando, por exemplo, você falou dos detalhes da mesa, né, dos apetrechos que você sim. coloca na Sempre mesa foi uma ali, né? preocupação, sim. Isso é importante também, né? Quem quer produzir podcast vai se preocupar com vídeo, com áudio, sem dúvida Sem dúvida nenhuma, alguma. né? Principalmente você publica no YouTube e no Spotify, Uhum, né? É importante estar nas plataformas também de streaming também, né? Plataformas de áudio. E se preocupar, no caso, quem tem vídeo, se preocupar com o que está sendo apresentado, sim, né? com certeza. Existe o padrão da mesa, né? Mas a gente tem que se preocupar ali com o que está em cima da mesa. Cada elemento ali fala sobre o podcast, fala sobre quem está apresentando o podcast, pode falar também dos Concordo. convidados, Concordo né? plenamente. Então, quando eu vi o seu podcast, eu falei, nossa, o conteúdo muito bom, né? A entrevista é muito boa, os detalhes da mesa, fantástico, né? A cada episódio você vai passando, você vê que tem um elemento diferente, né? Isso chama atenção, querendo ou não, para quem tá vendo também, é uma quebra de padrão, Sim, né? sim. Isso era uma preocupação minha mesmo, de não ser aquela coisa monótona, né? Toda vez aquela Uhum, estrutura, o Vilela faz isso com o texto, né? De falar sobre o convidado, né? uhum. Que eu acho bacana pra caramba. Pensar numa frase diferente pra tal convidado, assim, pra você ver, que legal esse detalhe aqui. E eu pensei nisso com bonecos, né? Com decoração. Então. E Acabei eles são gastando seus? muito dinheiro, Ah, eles porque são eu fui seus. comprando. É. Tudo meu ali, tudo meu. E como é que você faz essa dinâmica pra trocar? Você leva de casa, fala, hoje eu vou compor o meu cenário Na com esses verdade, chegou a um bonecos. ponto que eu tava deixando tudo lá. Ah, Tinha um armário, tem um armário lá, né? Que eu guardava as minhas coisas. E aí chegava, eu ia montando. Todo dia montava montar muito um diferente. set diferente. Poxa, legal. É. Muito bom. E minha preocupação é não faltar nada, cara, porque a cada convidado que vem que faz podcast, eu quero tirar tudo dele Aí pra vai saber que embora, você pensa, putz, aquela nossa, pergunta. faltou aqui. Na hora que você falou do patrocínio, porque isso é importantíssimo, né? Sim. Acreditar que o podcaster vai monetizar com visualização é ilusão. Uhum. É ilusão. Pode ser que uma hora vai explodir o podcast da pessoa e realmente ela vai faturar ali com visualização, Uhum. né? E, e hoje podcasts mais abertos, né? Não tão nichados, porque o seu é bem nichado. Sim. É música, Sim. né? É música. Poderia ser cultura de modo geral e você falar de vários aspectos da cultura, mas o seu é música, apesar de levar alguns assuntos que, de alguma maneira, é um assunto transversal à música, de alguma maneira toca na música, Toca na música. Né? né?
E A música vem à tona. vem à tona, olha aí. É. Ficou bom assim. A música vem à tona no assunto, muito bom. E a questão do patrocínio é importantíssima. Eu acredito que até por isso que eu tô fazendo esses episódios com os podcasts produzidos aqui na nossa região Legal demais. de Ribeirão Preto. Se eu Bacana a conseguir ideia. trazer outros podcasts de fora, eu vou trazer também, porque é importante entender como essa galera faz podcast, né? Mas fazer com que o mercado entenda que podcast não é algo tão novo assim, né? Não. Na verdade, não é novo, né? Porque é como se fosse a rádio, nesse estilo aqui, como se fosse os talk shows Sim. da vida, né? Sim. E esse conteúdo aqui, enquanto existir internet, YouTube e plataformas de Vai estar de áudio, vai estar disponível. Sim. E a marca, querendo ou não, que estiver sendo apresentada nesse podcast, vai estar sendo Vai estar disponível sendo- por anos, Exatamente. Exatamente. né? E não vai ser só durante aquele período de contrato feito com a marca, Sim. mas vai estar disponível por anos. Isso é fantástico. De repente, existem casos de podcasts que foram produzidos aí há 3, 4 anos. Um assunto numa pesquisa que tá em alta na internet, cai no seu podcast, foi produzido há 2 anos atrás, é um assunto atual Viraliza. e viraliza. Exatamente. E a marca tá ali, Tá ali. naquele podcast, né? E o podcast vem crescendo muito no Brasil, né? O Brasil já se tornou o país que mais ouve podcast no mundo, né? Então, apesar do Brasil ser o país que mais ouve podcast no mundo, ainda tem mercado para todo mundo. Sim. E na minha visão, os podcasts de nicho são os podcasts que mais vão crescer, né? Do que um podcast aberto que fala sobre vários assuntos. Deus te ouça. Eu acredito nisso, porque podcast aberto é difícil crescer. Por exemplo, a gente tem um podcast aqui que é o Café Amargo. Uhum. O Café Amargo é assuntos abertos. A gente traz todos os nichos, mas é focado na região de Ribeirão Preto. Então a gente traz desde empresário até o enfermeiro que tem um trabalho fantástico na cidade, né? Então a gente apresenta essas pessoas, apresenta o trabalho delas. Uhum. Vem músico, vem artistas variados, né? Vem nutricionista, veio o Christian do Quasar, que ele tá produzindo um jogo, né? Baseado no Brasil Império. Ah, que massa. Muito, muito legal o projeto Bacana. dele. E Jogo... videogame, isso. E um jogo fantástico, né? Você olha assim e fala, nossa, isso é produzido no Brasil? Poxa, que legal. E na região de Ribeirão Preto, não acredito, né? Que bacana. Então, assim, tem pessoas fantásticas na nossa região. Então, apesar do nosso podcast lá, o Café Amargo, ser aberto para assuntos variados, ele é focado em Ribeirão. Então, querendo ou não, ele é nichado na cidade e Sim. na região. Então, o nosso foco é Ribeirão Preto, região, e trazer pessoas variadas no podcast, né? E os de nicho vão crescer muito, né? Por exemplo, se é de música, você poderia monetizar o seu podcast com produtos para músico ou produtos para pessoas que ouvem música, não sei, vender uma playlist diferente, Uhum. um canal exclusivo desses músicos para as pessoas que ouvem. Tem várias formas de monetizar, mas é importantíssimo que o mercado entenda que o podcast veio para ficar e é uma bomba na publicidade, que ainda Sim. não entendido pelas equipes de marketing. Eu acho que muita gente não entendeu isso também. E quando entender, o seu podcast o valor vai ser outro. Mas então você que está ouvindo esse podcast aqui, né, de alguma maneira quer produzir podcast, ou até uma empresa que quer produzir podcast, entenda que isso daqui é super valioso e veio para ficar, né? Concordo. Para as pessoas te conhecerem, passa suas redes sociais, né? Redes sociais, eu não tenho TikTok. Me recuso a ter TikTok. Por que não tem TikTok? Ah, não. Bom, talvez seja um preconceito meu mesmo, sabe? A minha lembrança de TikTok é de quando, na pandemia, surgiu aquele negocinho de dança e eu entrei, achei uma coisa muito estúpida e falei, não, eu não sirvo pra isso aqui. Essa rede social não é pra mim. Hoje eu sei que empresas usam TikTok, né? Que tá
tá mais inflamado até que o Instagram, né? Eu também não uso TikTok, eu confesso. Eu tenho o Mas- mesmo sentimento. Ah, não, cara. Assim, eu confesso que se eu não precisasse da rede social, eu não teria nenhuma. Porque eu acho que isso é gera um vício, né? Gera um lance mental, assim, com a gente de ficar naquele Uhum. rolamento ali, que não é legal. Mas, enfim, eu preciso para divulgar minha música, também para divulgar o podcast e tudo mais. Eu estou no Instagram como Danilo Teoro, @dteoro. Estou lá no YouTube, tenho o canal como músico do YouTube, Danilo Teoro. Tem o canal do podcast também, Teorema Talks, e tem o Instagram do Teorema Talks, @Teorema Talks também. Estamos lá no Spotify também. Caramba, cara, como é que se pronuncia? Eu tô... Spotify. Spotify. É assim que se pronuncia, esse é o correto. Em inglês Spotify. Spotify. Agora você deu um nó na minha cabeça, viu? Então, a gente tá com um professor de inglês, tá vendo? É isso que dá. Cara, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, cara. Putz, curti. Gostou? O papo, gostei do lugar mais uma vez, né? Legal. Mano, obrigado mesmo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu sinceramente, tava ansioso de conversar contigo pelo conteúdo Que que bacana. você gera. Eu falei, nossa, vai agregar demais. Agradeço demais Espero que mesmo. tenha. Casa tá aberta pra você, tá? Se precisar, estamos aqui. Combinado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado, ter visto esse podcast aqui. Espero mesmo de coração que eu tenha conseguido levar algo de valor para você que quer produzir um podcast, tenha conseguido extrair, né, do nosso convidado aqui o que ele tem para ensinar com podcast, e foi até um pouquinho de música além. aqui, né? Ficou aquele gostinho, nossa, eu vou seguir nesse negócio de música aqui, de arte, mas a gente infelizmente tinha que voltar pro podcast. Eu falo infelizmente porque é algo que eu gosto demais, eu confesso, né? E assista os próximos episódios aqui, fica atento aos próximos episódios e aos episódios passados que você vai aprender a produzir um podcast, saber como produzir e como não produzir um podcast, né? E você vai saber, né, o que te espera aí pela frente, né? Que não é algo fácil, mas quando você começa é extremamente prazeroso. Isso aqui é algo que quando pica você não quer sair mais, mas saiba que você vai precisar de toda uma equipe por trás para você produzir o seu podcast. Tem gente que produz sozinho, tá? Eu sei que tem gente que produz sozinho, mas é extremamente difícil, tá bom? É trabalho. Vale a pena tentar produzir sozinho para entender qual é o processo por trás, para entender que você precisa de outras pessoas para te ajudar, né? Mas eu espero realmente que a gente tenha dado uma luz para você através desse episódio. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio.